Boa noite a todos. Eu sou a Juliana Mendonça, fisioterapeuta e preceptora do PET Saúde Macaé, que é o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. É uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação e todos os anos um tema é escolhido. Esse ano o tema é interprofissionalidade. Desde agosto, estamos realizando uma roda de conversa interprofissional com temas escolhidos para cada mês, onde diferentes profissionais convidados da área da saúde debatem um assunto específico. O tema escolhido para esse mês é saúde mental em crianças e adolescentes no contexto da pandemia, aproveitando a temática do Setembro Amarelo. E hoje contamos com a presença de 2 profissionais que irão discutir conosco esse tema, que é motivo de grande preocupação a nível mundial, porque o número de adolescentes com diversos problemas relacionados à saúde mental tem crescido ao longo dos anos, assim como de crianças mais novas. O ano de 2020 está sendo marcado pelo isolamento social, né? E aí, com isso, as crianças e os adolescentes sofreram muito e ainda estão sofrendo por diversos aspectos. Gostaria de agradecer de antemão a presença dos nossos convidados. Vou iniciar apresentando a doutora Paula Ferraz, que é psiquiatra, atuante na Rede Municipal de Macaé desde 2010, no CAPSE, Centro de Atenção Psicossocial Infantil Juvenil. Realizou residência de psiquiatria no Instituto Pinel, no Rio de Janeiro. Especializou-se em psiquiatria da infância e adolescência pela Paris 5 e mestrado pela Paris 7 na França. E foi preceptora até o início desse ano dos internos de medicina da pediatria no CAPSE. Boa noite, doutora Paula. É um prazer estar aqui conosco. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Poder participar, né, dessa mesa, que acho que vai ser muito bacana. Poder trazer um pouco dessa experiência, né, do que se passou aí com essas crianças e adolescentes, o que a gente tem visto lá no CAPSI, né, assim, eu acho que não tem sido fácil, realmente, você falou muito bem, não tem sido fácil para essa moçada, não. Imagino. É um momento muito difícil, muito delicado que a gente está passando, né? Bom, nessa noite a gente também conta com a presença do Dr. Rafael Vieira, graduado em Educação Física, pós-graduando em Educação Física Escolar pela CBF Academy, atua como educador físico na rede privada desde 2011, desde a educação infantil ao ensino médio. Também atua com futebol e danças urbanas para crianças e é estudante da Universidade do Brincar. Muito prazer, doutor Rafael, um prazer estar aqui conosco essa noite. Prazer, Juliana, boa noite a todos. Prazer todo meu em participar dessa roda, desse bate-papo tão importante e desse tema, né, que é tão importante a ser discutido. Então, assim como a doutora Paula falou, vai ser importante a gente trazer um pouquinho das experiências que a gente tem vivido, sobretudo durante a pandemia. Muito obrigada, doutor Rafael. Obrigada a vocês que aceitaram esse convite. E, por último, mas não menos importante, nossa moderadora dessa noite, Gabriela Gomes, que é discente do curso de Medicina da UFRJ Macaé e também aluna do PET Saúde, do Grupo 3, o nosso grupo aqui de Macaé. Boa noite, Gabriela. Passo a palavra agora para você. Boa noite. Como a Juliana já bem disse, é um prazer estar compartilhando desse momento com todos vocês. E estamos ansiosos para aprender um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante, tão interessante, e compartilhar, né, esse conhecimento, essas experiências de vocês, principalmente com a comunidade, que é sempre o nosso objetivo principal, né? Acho que conhecimento tem que ser compartilhado, né? E esse é o nosso objetivo também como PET, e ter convidados tão especiais como vocês é um privilégio. Então, vamos começar nossa conversa. Vou começar fazendo algumas perguntas. Antes, quero abrir um parênteses. Essas perguntas foram pensadas
também com a comunidade. Eu, por exemplo, consultei os meus pais, eu tenho 2 irmãos pequenos, então eu conversei um pouco com eles também. Eu falei, o que vocês gostariam de ouvir de profissionais experientes na área? E aí eles me ajudaram também a trazer algumas perguntas para vocês e acho que vai render bastante coisa. Então vamos lá? Vou começar perguntando para a Paula sobre esse contexto que a gente está vivendo, né? Como que essa pandemia, na sua opinião, pode afetar as crianças e os adolescentes, em especial? Eu acho que está afetando já desde o início, né? Assim, a gente começou quando começou a pandemia, né? Assim, foi tudo muito abrupto, né? Muito brusco, assim. Eu acho que não sei se aqui no Brasil a gente via a coisa acontecendo lá fora, não tinha tanto a dimensão de como que seria aqui. Então, quando chegou de uma maneira assim, as crianças indo para a escola, de repente na sexta-feira, ó, suspendeu a escola, suspendeu o trabalho, tá todo mundo trancado dentro de casa. Então a gente teve esse primeiro impacto. Eu acho que isso foi muito doído, assim, nesse primeiro momento, assim, uma certa euforia, né? Aí não tem escola e tal, mas assim, aí começou o medo, fala-se do vírus, o que é isso, aí todo mundo querendo, não, tem que dar informação para essas crianças, assim, e aí a gente, né, de repente, em alguns momentos, talvez tenha se excedido um pouco, né, informação demais, mas peraí, a gente tem que saber, eles têm que saber o que está acontecendo, mas dentro de uma linguagem correta, sem assustar, né? Assim, então, acho que nesse primeiro momento, ver o medo dos pais, ver a insegurança, essa vida que vinha acontecendo, ficar em suspenso, né? Assim, ser descontinuado, eu acho que gerou nas famílias, porque quando a gente pensa em criança e adolescente, a gente pensa em família, né? Assim, não dá muito para você pensar isoladamente. Aquilo ali é um contexto familiar, né? Então, você vê os pais, né, com muito medo, muitas vezes, né? Assim, acho que a gente está falando de uma maneira geral, né? Claro que cada família lidou de um jeito, mas de um modo geral, com muito medo dessa situação, com insegurança, né? Com um sentimento, assim, não sabia o que fazer mesmo, né? Assim, como que eu vou lidar isso com meu filho, o trabalho tendo que ser feito em casa, né? E a gente vem no segundo momento já de adaptações que tiveram que ser feitas, de trabalho em casa. No primeiro momento não tinha educação ainda à distância, mas depois começou-se o EAD. Então, para as famílias, talvez que tenham melhores condições, isso foi mais tranquilo, mas a nossa grande maioria, né, da população vive uma situação de precariedade muito grande, não tem internet, não tem laptop para todo mundo, não tem, muitos, assim, posso falar, né, a gente teve lá no Capci situações de famílias em um cômodo, às vezes sem ter o que comer, né, assim, então, falando muito claramente. Então, a gente teve esse primeiro impacto, que eu acho que foi um susto e essa situação que as famílias tiveram que viver, que certamente repercutiram no emocional e na vida psíquica das crianças, né? Que agora a gente está começando talvez a receber um pouco mais, né? Assim, dessas consequências. Depois a gente pode falar um pouco mais do que está aparecendo, mas esse primeiro impacto foi muito grande. Depois vem a questão da tecnologia, né? Porque a gente vinha num processo aí de não pode ficar muito na tela, tem que cuidar disso, não pode e tal. E de repente o ensino é a tela, o contato com as outras pessoas é através da tela. Então a gente tem que rever uma série de posicionamentos, e aí não estou dizendo que tem que liberar a tela, mas assim, isso depende de um cuidado, de todo, né, de limite, de todo um contexto que tem que ser permitido, mas a tela, de repente, é a forma de estar em relação. Então, assim, são muitas mudanças, né, que vão impactar, assim, mas muito claramente, assim, é difícil a gente dizer quando, como, o quanto isso vai impactar, mas uma coisa é muito clara, assim, que algumas famílias que têm uma capacidade maior de resiliência, ou seja, de se adaptar a situações novas, vão lidar um pouco melhor com isso, né? E isso depende de recursos emocionais, né? Como que essas famílias já vinham se organizando anteriormente, mas muito também do grau de vulnerabilidade que essa família se encontrava. E aí vulnerabilidade social, como já falei, mas também famílias monoparentais que de repente trabalhando em casa com bebê, sabe? Essas situações todas a gente não pode negligenciar. Famílias que não têm rede, rede social, não estou falando só de apoio, suporte familiar, não tem rede, não tem contato com outras pessoas, nem através da internet, nem na vida real, né? Vamos dizer. Então, essas famílias têm uma dificuldade maior. E nessas situações, eu acho que o impacto certamente foi muito maior. Sim, depende muito da estrutura que aquela família tinha previamente, né? Aquela família tinha previamente, né? Exatamente. Porque a coisa estava indo bem, assim, as pessoas tiveram que se adaptar
mas a coisa fluiu um pouco melhor. Situações onde já havia uma crise, né, assim, lembrando de situações lá no CAPSI que já vinham muito tensas, né, isso foi amplificado com essa crise. Foi um gatilho, né? Foi um amplificador, porque crises de conflitos que aconteciam eventualmente quando voltava da escola, aquilo era o dia inteiro dentro de casa. Então, muito complicado. Pegando esse gancho do EAD, né, que você comentou, a gente sabe que muitas escolas, né, já estão fazendo suas atividades virtualmente, né? E aí, aproveitando esse gancho para fazer uma pergunta para o Rafael, como que a atividade física, né, como por exemplo a disciplina da educação física das escolas, estão se adaptando nesse novo cenário, com esses recursos tecnológicos, né? Qual está sendo a orientação para os professores de educação física, por exemplo, para adaptar essa disciplina para os recursos tecnológicos, né? Então, nesse primeiro momento, né, no início da pandemia, até hoje a gente encontra também muita dificuldade no acesso, né, à questão digital. Eu trabalho em duas escolas que são realidades um pouco distintas, né, apesar de as duas serem privadas, mas muitos alunos não têm entrado nas aulas por conta desse problema do pai ter que trabalhar em casa. Às vezes tem um irmão, e aí o irmão está numa série, está no terceiro ano, e a criança está no segundo do fundamental. Então, tem essa divisão, né, de computador, de celular. Então, no início, e até hoje, né, ainda há alguns alunos que não conseguem entrar por conta dessa situação. Mas, de qualquer forma, a gente teve que se reinventar, porque dentro das nossas aulas, né, principalmente na educação infantil e no fundamental, anos iniciais e anos finais, onde a gente faz um trabalho principalmente de cooperação, né? Nas minhas aulas eu gosto muito de trabalhar a cooperação e trabalhos em grupos, né? Porque eu acredito muito que o brincar ele gera vínculo, né? Além da sensação de prazer, ele cria vínculo. Então isso é extremamente importante para as crianças e para os adolescentes. Então, acho que o mais difícil foi por essa questão, né, de não ter o contato ali, de estar junto, de fazer essas atividades. E aí a gente teve que adaptar da forma que imaginar. Por exemplo, trabalho com bola, né, atividades com bola, inviável de fazer, porque tem criança que tem bola em casa, tem criança que não tem bola em casa. E aí eu trabalho numa escola de futebol também, por exemplo, que a realidade é que a maioria já tem uma bola em casa, né, por gostar de futebol. Então a gente também fez atividades online. E aí era mais fácil, né, ter a bola. Agora na escola não. Então todas as atividades que eu propus para as crianças eram com bola de meia, com bola de papel, com tampinha de garrafa. Então a gente teve que repensar muita coisa para que eles pudessem fazer as atividades de fato, né? Então foi desafiador para a gente, mas o retorno está sendo positivo. Está sendo positivo porque as crianças têm brincado, elas têm feito as atividades. E uma coisa importante, em alguns casos, eu tenho estimulado muito a questão do brincar em família. A gente sabe também que no primeiro momento foi muito conflituoso essa questão, né? Esse impacto, né? Tudo de uma forma inesperada. Então, de uma hora para outra, a gente teve que ficar em casa todo mundo, como o doutor acabou de falar. E aí, nesse primeiro momento, eu não propus esse estímulo, né, essas brincadeiras com os pais por essa situação. Mas aos poucos eu comecei a introduzir e mostrar a importância desse contato com a família, né, que é muito importante. Então, tem tido um retorno muito positivo de pais e filhos, né, brincando em família, né? E a gente tinha perdido um pouco essa relação. Então, esse estímulo tem dado esse retorno positivo, desse retorno, né, dessa qualidade de tempo de pais, filhos, irmãos, família de modo geral.
Legal você comentar isso, que eu vivenciei isso dentro da minha casa, né? Como eu falei, eu tenho 2 irmãos e eu percebi isso nas aulas de educação física deles. Eu até já sei o horário da aula de educação física deles, é toda segunda-feira. E aí os professores também estimularam isso, brincadeiras com os familiares, né? Chamar os pais, se possível, né? Estimularam também eles a aprenderem brincadeiras que eram dos pais, né? Que eram de outras épocas, que eles nem conheciam. Sim. Assim, brincar de gude, brincadeiras que antigamente eram muito comuns e que se perderam ao longo do tempo, né? Uhum. E foi muito legal porque realmente aconteceu isso. Houve uma maior interação entre a gente, eles conheceram outras brincadeiras de outros tempos, aprenderam coisas novas, a gente aprendeu com eles também e teve esse momento de família. Foi muito legal, realmente aconteceu isso e eu vivenciei isso dentro da minha casa. Que Foi uma bom. experiência muito legal. Que ótimo. E é uma diferença bem grande. A minha irmã tem 9 anos e meu irmão tem 7. Então, e eu tenho Caramba. 23. Então, Que legal. aconteceu isso mesmo. Hoje na monitoria, né, no encontro, 2 alunos irmãos também, com diferença de idade, né? O Hugo tem 5 anos, 6 anos, a Brenda já tem 12. E eles estavam fazendo um joguinho lá que eu já tinha feito esses jogos tradicionais e eu iniciei o projeto que era na verdade não é um projeto, né? É um livro, Jogos do Mundo Todo. E desde o ano passado eu venho apresentando alguns jogos para eles. E esse ano, com a pandemia, tem alguns jogos de tabuleiro. E o jogo que ela estava jogando era o Xisma, que é um jogo de lógica, matemática. E foi muito legal. Mesmo com essa diferença de idade, eles estavam se divertindo bastante. Então, isso é muito gratificante. É uma nova oportunidade, né? Eu acho que isso que o Rafael falou, assim, ele teve uma fala que ele falou coisa de trabalhar com vínculo, assim. Eu acho que essa foi a maior preocupação de todos nós da saúde, assim, é de que esses vínculos não se rompessem, né? Assim, nem os escolares e os sociais, né? Assim, então, eu acho que esse trabalho que você falou aí, que você está fazendo com as famílias, né? Assim, é fundamental, porque são justamente nesses momentos que a gente vai poder valorizar os encontros não tecnológicos, né? Porque hoje o que nos preocupa o contato social se dá hoje prioritariamente, agora que a coisa está se abrindo, já posso botar isso até entre aspas, né? Mas prioritariamente através da tecnologia, né? Inclusive positivamente, eu acho que a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas para as famílias, esses momentos que você está construindo em termos de possibilidade, porque às vezes as famílias não pensam, não lembram mais, não sabem mais como fazer, a gente vinha num afastamento, né? Assim, infelizmente, mas a gente está repensando isso com a pandemia. Mas esse tipo de trabalho que você está propondo é muito bacana, porque resgata, né, questões que vinham adormecidas, talvez, né? Você deu o seu depoimento, né? Uma pergunta agora para Paula. Quais sinais e sintomas podem evidenciar uma saúde mental afetada em crianças e adolescentes durante a pandemia? Mas acho que também pode se estender, né, para outros contextos, né? Eu acho que a gente pode falar de vários sinais e sintomas, assim, mas é importante contextualizar assim, que nenhum sinal e sintoma isoladamente vai ser sinal de uma patologia, né? Assim, é normal, no momento de pandemia, que as pessoas reajam emocionalmente ao que estão vivendo agora, né? Assim, é normal, entre aspas, né, você ficar ansioso quando você vê uma notícia de não sei quantas mortes, é normal você reagir, né, a pessoas próximas que você sabe que estão ali adoecendo, que estão em isolamento, é natural que a gente se sinta assim, o ser humano vai reagindo, é estranho quando não tem isso. Então, assim, a gente pode falar, eu vou falar algumas coisas que a gente observa que tem acontecido, né, o que eu tenho visto muito mais são descompensações, né, ansiosas e depressivas, né, sintomas obsessivos, mas pensar que isso não é sinal nem de uma patologia psíquica, né, nem de uma necessidade de um tratamento psiquiátrico, vamos dizer assim, né, assim. Então, a gente tem ouvido falar, né, eu tenho recebido no CAPS, eu tenho recebido no consultório, e a gente ouve das famílias, né, que a gente conhece, que a gente vai acompanhando, né, assim, o sofrimento tem aparecido em regressões, principalmente nas crianças menores, né? Buscar mais a cama dos pais à noite, voltar a fazer xixi na cama, né? Ansiedade, às vezes queixar, né? Ai, hoje mesmo vi uma criança, botava a mão no peito e falava assim, ai,
não consegue nomear muito bem, mas tem uma angústia que você percebe, que é clara, né? Assim, então, pesadelos, agitação, né? As crianças que estavam vivendo a vida aí no mundo e de repente têm que ficar confinadas, né? As crianças ainda estão mais confinadas. Nós adultos estamos saindo para trabalhar e tudo atualmente, né? A coisa está menos restrita, né? Principalmente quem é da saúde. Mas as crianças estão em casa. Então, crises de choro, um aumento da irritabilidade, né? Aquele mau humor, a criança já está enjoada, num tédio, eles falam, as crianças falam, ai, tédio, eu não tenho o que fazer. Então, assim, sintomas obsessivos, né? Sintomas obsessivos, lavagem de mão, pensamentos recorrentes relacionados à doença. Então, são sintomas de várias ordens, assim, lá no CAPS a gente tem visto algumas descompensações de ordem psicótica, né, com sintomas mais graves, de desorganização, de sintomas, né, produtivos, né, assim, delírios, enfim. Mas não é isso que está, pelo menos na minha prática, né, não é o que está mais frequente, né, mas mais descompensações ansiosas e depressivas. Né? Nos adolescentes, principalmente, muita tristeza, desânimo, falta de energia e pensamentos de morte, automutilação, muitas situações assim na rede a gente tem recebido. Se você pensar que os adolescentes é uma faixa etária difícil, né? O momento que eles estão ali, naquele momento da vida, precisando se separar física e psicicamente da família, né? Para poder adolescer e crescer e se tornar adulto, eles estão confinados ali juntos, às vezes num ambiente único ou dois, enfim, é um momento bem complicado, né? Em torno de 28%, 30% dos adolescentes têm algum pensamento suicida durante a adolescência, né? Você imagina que isso nesse momento está muito maior. Né? Então, assim, a gente tem que estar mais atento, né? Assim, a esses meninos realmente. E aí eu acho que a atenção vai ser da família e não pensar que esses sintomas são algo que vai determinar um tratamento, né? Assim, a gente tem que pensar que essas crianças precisam de alguma escuta, às vezes de um acolhimento na família mesmo, de sentar, conversar, o que está havendo? Vamos fazer um desenho? O que você está sentindo? Vamos pegar um bonequinho, vamos ensinar a gente aqui na pandemia, pensar recursos, assim, às vezes intrafamiliares. Às vezes não é suficiente, às vezes aquilo se esgota e as famílias às vezes não têm esses recursos emocionais, né? E aí sim, aí a gente tem que procurar uma ajuda, né? Quando uma criança está doente com algum sintoma físico, ela vai procurar um pediatra. Quando ela tem um sintoma emocional, tem que procurar alguém de saúde mental, né? Um psiquiatra, um psicólogo, alguém que possa ajudar a família a pensar nesses recursos necessariamente. Isso não quer dizer também que tem que ter um tratamento médico, que vai tomar medicação, porque a gente ainda vive muito essa fantasia, né, de que consultou com um médico, vai tomar remédio. Não, às vezes é buscar estratégias para lidar, né, com essas situações, né. E quando esses sinais e sintomas estão presentes nos pais, o que eles podem fazer para não transpassar isso para os filhos? Então, isso era uma coisa que a gente pensa muito, né, porque como eu falei lá atrás, né? Pensar em saúde mental de criança e adolescente, pensar em família. Sim. Então, naquele momento inicial, eu acho que isso foi muito difícil, assim, eu acho que hoje os pais que vinham num funcionamento melhor conseguem lidar com isso de uma maneira mais estável, porque o que a gente precisa é de uma estabilidade emocional, né? Para essas crianças estarem lidando com essa situação sem tantas descompensações, né? Então, o que os pais precisam? É difícil a gente dizer para uma família assim, a solução é essa, a solução é fazer uma atividade física, ou a solução vai meditar, a solução vai, sei lá, fazer jardinagem. Cada família vai ter que encontrar o seu jeito de lidar com essa situação. O que é importante? Cada um poder se olhar. Né? Se olhar e pensar assim, eu estou bem, como é que eu estou lidando com isso? Assim, porque às vezes a gente passa batido pelas situações. Essa situação da pandemia a gente não pode passar batido. A gente tem que se olhar, fazer uma reflexão, né? Como é que eu estou lidando com isso? Será que esse sofrimento do meu filho tem a ver com o meu? Será que essa angústia tem a ver com o meu medo? Porque a gente sente medo. Né? Muitos pais falam desse medo, né? O medo de faltar ao seu filho. Eu estou tendo que sair para trabalhar, se eu pegar essa doença e morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Né? Então, assim, é algo que a gente precisa pensar se a gente está conseguindo lidar, se a gente não está conseguindo lidar, pensar em ter um escape,
né? Assim, e aí, como eu falei, cada um vai ter o seu, né? Assim, pendurar um tecido na sala e fazer ginástica, o outro vai pegar um livro para ler, vai se trancar no quarto. Não, agora essa meia hora é minha. Entende? Assim, as pessoas têm que encontrar os seus limites e poder ter um momento de respiro, né? De poder parar para pensar, não, peraí, eu estou entrando numa coisa que não é legal. E pedir ajuda, né? Da mesma forma como eu falei para as crianças, eu acho que os adultos precisam pedir ajuda, porque eles precisam estar estáveis. Uma vez eu ouvi de uma supervisora, ela estava falando com relação aos bebês, né, assim, do cuidado que a gente precisa ter com os pais quando a gente está acompanhando os bebês, mas eu acho que isso serve para todas as famílias, né, assim, é aquela história do avião, né, quando o avião está tendo uma turbulência que cai a máscara, você tem que botar a sua primeiro, para depois ajudar quem está do seu lado. E nessas situações eu acho que essa imagem serve, né, a gente precisa se olhar, ver se a gente está bem, se a gente não está precisando de uma ajuda, se a gente não está precisando rever esse ritmo aí de vida, como é que tá, como é que eu tô, né, administrando a minha rotina, o que eu preciso rever nisso para poder ficar melhor e poder estar melhor com essa criança ou com esse adolescente, como que eu vou poder estar mais disponível? Será que eu também não estou muito na fuga do celular? Será que eu não estou o tempo inteiro tentando aliviar minhas angústias com a tecnologia? Porque funciona assim, né? A gente vai, né? E aí eu estou presente ali, mas eu estou totalmente ausente. Então, assim, a gente tem que se olhar, né, para ver como que a gente tá, sem se culpar, porque se culpar não adianta nada. É se avaliar e ver o que a gente precisa fazer, né? É um autoconhecimento, né? Isso é E agora, difícil, né? para o Rafael, como que a atividade física, né, mesmo dentro de casa, né, nesse atual contexto, pode ser um aliado para essa questão da saúde mental, né, para essa contenção de riscos à saúde mental, né, vamos dizer assim. Antes disso, só queria pegar um gancho, né, na fala da Paula, porque as crianças também elas percebem muito nós adultos, né? Nós como pais, enfim, como médicos, como professores. E eu falo isso porque eu acabei de receber um áudio vindo do trabalho do meu compadre, né, na verdade, um amigão, e eu dou aula para o filho dele. E ele me mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem, porque o Gustavo te falou que eu gravei. Ele falou assim: Rafa, tá tudo bem aí, cara? O Gustavo falou que você gravou o vídeo, parecia estar desanimado. E aí eu falei assim: não, eu não estou desanimado, não. Eu poderia estar cansado, porque eu acho que eu fui gravar muito tarde o vídeo. E aí eu fui rever o vídeo e realmente eu estava com uma cara muito cansado. Falei: não, mas eu até fiz o jogo lá e eu vibrei e tal. Deve ter sido no outro vídeo. Aí ele falou assim: então, assim, como eles percebem, né? Eu não estava desanimado, mas o meu semblante estava de cansado. Então, na cabeça dele, parecia que eu estava desanimado. E esse meu amigo ficou preocupado e tal. Estão de Bom, antena ligada. eles estão tentando ligados. Imagina isso dentro da família, né? Isso fica muito maior, né? Bom, a atividade física, ela é de extrema importância, né, para a gente, como ser humano, de forma geral. E, e ela é muito importante porque ela, além dela prevenir os riscos da saúde, né, diabetes, hipertensão, na criança promove o aumento da autoestima, ela diminui o estresse, a ansiedade, ela proporciona uma melhora no humor, enfim, além do aumento, né, cardiorrespiratório, de resistência, de força, e alguns desses aspectos são muito importantes para a rotina do dia a dia, né? Então, o desenvolvimento dessas habilidades, sobretudo com os menores, né, o desenvolvimento dessas habilidades motoras, é o que vai permear a vida inteira delas, né? Vai fazer com que elas consigam fazer as atividades diárias com segurança, né? E aí, nesse momento tão importante, mais do que nunca, pelo físico, mas pelo mental, porque a atividade física ela também proporciona prazer, como eu disse, né, anteriormente, e é uma válvula de escape, sem dúvida, né? Ela é uma válvula de escape. E aí não tem aquela atividade física X, né? Não é receitinha de bolo. E para sentir prazer tem que ser algo que você gosta. Então não adianta eu também falar assim,
bom na pandemia, é bom a criança brincar de jogar a bola na parede e segurar. Ou falar, não, é bom brincar de amarelinha. Então tem que ser algo que proporcione prazer, né? Então, sobretudo a questão do brincar, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, né? Da importância desse brincar. E aí esse brincar ele pode ser ou brincar por brincar, entre aspas, e nós como educadores físicos, a gente tem esse brincar com uma intencionalidade. E aí eu dou um exemplo que é bem legal, assim, né? Que a minha filha brinca com o meu sogro na hora do almoço. Todo dia eles brincam, né? Eles criaram esse hábito. É muito simples, mas eu achei fantástico. Ele coloca a mão, ela vai, bate na mão dele. Aí ele vai, bate na mão dela. E aí tem uma hora que um tira. E assim, aí a gente tem que chamar a atenção dos dois para parar de brincar, às vezes, e comer. Mas é um brincar que gera muito prazer para eles. Eles estão ali no momento totalmente formal. E a outra forma do brincar é quando a gente quer estimular algo. Eu fiz uma atividade com educação infantil, por exemplo, pré-1 e pré-2, que era do varal. Eles tinham que pregar os pregadores no varal. E aí a ideia é trabalhar a coordenação motora fina, né, em específico, que é extremamente importante na série seguinte, que é a alfabetização, por conta do movimento de pinça, né? Eles vão escrever bastante, então esse trabalho é muito importante. Então, esse brincar, né, com a intenção, ele é importantíssimo da gente estimular. E dentro desse contexto de pandemia, é tão importante quanto em outros momentos, né? Estimular a questão do brincar, da atividade física para os mais velhos, né? Para os alunos do ensino médio, por exemplo, que já estão num outro contexto, né? Que já entra na questão da valorização do corpo, né? Para melhorar a autoestima, e já gostam de outras atividades, mais voltada para o corpo propriamente dita, né? Atividade de treinamento funcional, de musculação, de crossfit. Então a gente tem que procurar ver qual ele se encaixa e qual ele vai sentir mais prazer, para que também aquilo não seja mais um fardo, né? Para ele, né? Então, já está essa pressão toda de estudo remoto, de família. Então tem que ser a válvula de escape mesmo, né? Eu ia perguntar exatamente isso. É uma questão, uma dúvida minha mesmo, né? Como mostrar para esse grupo, para crianças e adolescentes, né, que a atividade física pode ser uma válvula de escape? Porque acho que às vezes isso é muito claro para nós que já temos uma compreensão melhor, né, dos benefícios da atividade física. Eu digo por mim mesma, às vezes eu tento estimular, né, os meus irmãos a fazerem alguma atividade comigo. A gente mora em condomínio, então a correr pelo condomínio, a caminhar, né, quando tá cedo, assim, vazio o ambiente. E aí, assim, eu percebo que às vezes o conforto da casa acaba sendo um empecilho, né? Porque às vezes está frio, gostosinho ficar dentro de casa, debaixo da coberta, ainda mais que a gente mora num lugar frio, em Teresópolis. Então, como mostrar para eles essa outra visão, né? Da importância da atividade física, de maneira leve, né? Sim, eu acredito que isso é uma construção, Gabriela. É muito difícil você chegar agora e falar assim, ó, todo mundo tem que fazer atividade porque é importante para a saúde, senão vocês vão pegar coronavírus, vão morrer. Eu acho que essa construção que é importante ser repensada também. Se você já pratica atividade física, né, se você já vem fazendo esse trabalho, né, ao longo dos anos, quando chega o ensino médio, por exemplo, o aluno já sabe, ele já vivenciou, né, aquilo ali, ele sabe, ele começa a entender melhor, né? Então essa construção ela é muito importante. É difícil fazer virar essa chavinha, né, como a gente fala, virar essa chave assim de uma hora para outra, mas eu tenho tentado fazer isso de uma outra forma, na base da conversa mesmo.
E aí, por exemplo, se você chamar seus irmãos para poder correr em volta enfim, da rua, do pátio, dificilmente eles vão topar. Agora, se você chamar eles para brincar, vamos brincar de corrida aqui na parede, quem chega primeiro, tenho certeza que eles vão se animar. Aí entra a questão da atividade, né, para cada faixa etária, que a gente falou lá atrás. Mas acredito que hoje, para os alunos, né, e para as crianças que não tiveram essa construção lá atrás, eu acho que a gente tem que conversar e tentar mostrar os benefícios, né, enfim, de diversas formas. 2 semanas atrás, eu não dei aula, não passei conteúdo para minha turma do ensino médio de uma instituição que eu trabalho. Eu só falei, pessoal, como vocês estão? Como que está sendo essa rotina? Eu tirei o tempo para ouvi-los. E aí foi muito legal, porque do assunto da pandemia a gente foi para a questão profissional, do que eles pensavam em fazer de faculdade, alguns sentindo essa pressão de ter que já fazer uma faculdade. Então, o papo foi para um outro caminho que foi muito legal. Eu guardo até hoje assim as palavras, inclusive a Gabriela, ela falou: pô, professor, esses assuntos aleatórios são muito importantes para a gente. E eu falei assim, Gabi, legal, nem é tão aleatório assim. Eu pensei, não são nada aleatórios. Não são nada aleatórios, ele foge do contexto tradicional, né, da educação física, mas ele é muito válido. Ele é muito válido. A escuta é importante nesse momento também, né? Sempre é importante, né? Nesse momento que a gente está vivendo, mais ainda. Eu acho que foi super estratégico, porque que você fez, assim, se a gente pensar, né? Você está fazendo um trabalho com eles do vínculo, né, que você tem com eles, e quando você for propor uma atividade, isso vai ter um outro peso, isso vai funcionar de um outro jeito. Certeza. Né? Que você não está ali, um professor distante, que está ali, tem que fazer isso aqui, tem que fazer polichinelo, tem que fazer... Não, você é uma pessoa que está ali, que está próxima, que conhece cada um, que sabe do que cada um gosta, que vai pensar numa aula que tem a ver com esse grupo, que tem uma identidade, que você sabe cada um, né, quem é ali que está ali na sua frente. Então, e eles também vão te ouvir, porque eles sabem que você é um cara que se interessa por eles, que quer saber o que cada um vai fazer. Quer dizer, vocês têm uma história, tem um vínculo, e a partir desse vínculo é mais fácil propor Sim. alguma coisa, né? Assim, acho que o maior estímulo, às vezes, né, a maior motivação é essa escuta, né? Esse processo de saber que você tem alguém para te escutar, né? Eu acho que isso é muito motivador, né? Sim. Legal. Agora uma pergunta para Paula. Quais estratégias, né, além das que você já citou, podem ser realizadas para mitigar, né, esses danos à saúde mental das crianças e dos adolescentes? Quais estratégias podem ser tomadas? Eu acho que tem várias possibilidades, né, em várias ordens, né? Se, por exemplo, essa questão da escola, né, que ele trouxe essa proximidade, né? Assim, a escola me preocupou muito no início, como é que ia ser esse EAD, esse excesso de tecnologia, como é que ia ser essas crianças estudando muitas horas seguidas, né? Sem, na verdade, uma troca, sem essa construção coletiva, né? Porque fica muito passivo. Às vezes as escolas foram encontrando o seu jeito, foram se adaptando, né? E eu acho que isso é uma forma, né? Assim, porque assim, a grande preocupação lá atrás era o que vai restar desse processo, né? Porque a escola não é só aprendizagem de conteúdo, né? A escola é algo que vai muito além, é algo que é preparar para a vida, são os encontros, né? Essas conversas, né? Toda uma construção de visão de mundo, né? Como é que isso vai ficar numa tela? Isso, nossa, me preocupava muito. Só que, de repente, a gente se vê com a situação que é assim que tem que ser. Não tem jeito, se não for assim, não vai ser. E aí os professores foram
sabe, criando recursos, né, e inventando formas de fazer, e a coisa está acontecendo. É o ideal? Não, está longe de ser o ideal, mas é o que é possível hoje, e isso está acontecendo. Então, assim, essa possibilidade de adaptação da vida, eu acho que, e a gente ter essa flexibilidade, como o Rafael estava falando, né, de como ele foi rever, como é que ele ia abordar esses adolescentes, né, assim, a gente poder ter essa flexibilidade perante as situações que a gente vinha, como a gente vinha vivendo e que não dá mais para viver, eu acho que isso é uma grande estratégia. Porque se a gente se mantém rígido, né, assim, eu mesma, com relação a essa questão da tela, estava falando para vocês, eu tinha uma postura muito rígida com relação a isso. Eu acho que tela tem que ter limite, tela não pode ser assim, criança, bebê não pode ter acesso à tela. Eu tenho essa postura, sempre tive. Eu estou tendo que rever isso, fazer luto de uma determinada postura técnica. E essa pandemia está fazendo a gente rever muita coisa. Acho que por isso esse sentimento todo de segurança que a gente estava falando lá. Então, assim, poder ter essa flexibilidade com relação à vida, eu acho que isso é fundamental. Ter essa maleabilidade, né? Poder ser resiliente, poder viver a coisa de uma maneira menos sofrida, poder respirar e dizer, não, calma, que é assim que é possível, então vamos fazer o melhor desse jeito. E vivendo. Então, isso é uma coisa importante, né? Assim, pensar essa rotina familiar, né? Assim, eu acho que rotina é até uma palavra ruim. A gente fala, eu sempre volto na palavra, porque depois que eu falo, eu me incomodo. Rotina parece uma coisa meio de quartel, né? Acordar às 7 horas, levantar não sei o quê, tomar café, escovar o dente, tomar banho, não. E eu acho que não dá para ser assim, porque a casa não é escola, né? A casa é a casa. Tem um ritmo diferente, as pessoas acordam em horas diferentes quando vocês estão em casa, quando não tem aquele compromisso. Então, assim, pensar nesse ritmo, né? Mas tem que ter o ritmo da semana, tem que ter o ritmo do final de semana, né? Pensar em refeições juntos, assim, eu acho que essa coisa trouxe da brincadeira em família, você falou também. Quais são os momentos de família que a gente pode ter ricos, né? Assim, o que dá prazer de estar junto? O que essa família curte? Não, a gente curte cozinhar, então vai cozinhar. Não, a gente curte cuidar das plantas, vai cuidar das plantas. Não, a gente curte desenhar, uma família que tem habilidade. Então, assim, vamos tentar ver o que cada um tem ali que pode contribuir com o outro, que momentos a gente pode estar junto com qualidade. Porque está todo mundo trabalhando imensamente, né? As pessoas estão trabalhando mais em casa do que fora de casa, né? Estão menos disponíveis. Então, quando a gente está junto, vamos estar junto de verdade, não vamos estar junto olhando o celular, né? Não vamos estar junto vendo televisão. Então, assim, essas questões, né? Estamos dormindo bem, estamos dormindo a quantidade de horas suficiente, não dá para ficar invertendo o padrão. Porque não tem a escola, aí eu vou ver o vídeo depois, então eu posso dormir até meio-dia. Vamos ser razoável nisso aí. Tudo bem, você quer dormir até um pouquinho mais tarde, mas vamos criar um hábito para não perder totalmente essa. Senão a gente não se encontra, a gente não almoça junto, a gente não lancha junto. Então, pensar nessas questões, assim, sabe? Essa questão da atividade física, né? Assim, é difícil, né? Porque às vezes eles realmente não têm vontade, não têm hábito, estão querendo ficar. Mas criar alguma coisa que possa ser lúdica, né? Assim, sem essa coisa do. Obrigação, né? Fazer na marra, não, mas é difícil o produto, é aquilo que você falou, Gabriela, assim, do adulto também perceber se ele está dando conta de fazer isso tudo, porque isso tudo que eu estou falando, parece que a pessoa está, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, não vai dar para fazer tudo isso, se aceitar também, bom, eu não vou dar conta de fazer isso tudo aí que a Paula está falando, não, mas de repente a gente consegue almoçar junto e vai ser bem legal, entende? Cada família vai encontrar um jeito, assim, são ideias que a gente vai falando e que cada um vai buscar o seu possível. Porque senão a gente também entra numa outra tentativa de proteger, né? Se proteger de tudo e funcionar perfeitamente, e não tem perfeito, né? A gente tem que se aceitar e aceitar a dificuldade que a gente enfrenta na família, né? Mas essas estratégias a gente pode ir pensando, assim, né? Eu acho que pensar nessa qualidade do encontro, eu diria isso, né? Assim, quando a gente está junto, como é que a gente está se olhando, a gente está se ouvindo, né? O Rafael falou de ouvir os alunos dele, assim, mas eu acho que a gente na família também tem que se ouvir. A criança está mais amoadinha, está ali, está no celular. O adolescente está muito no celular. Antigamente a gente falava assim, está só na tecnologia, está só trancado no telefone. Nossa, que grave. Hoje em dia largou o telefone, está muito quieto ali, deitado no sofá. Você tem alguma coisa errada, porque é através do telefone que ele está em contato com todo mundo, que ele está falando com os amigos, que ele está tirando dúvida da escola, que ele está fazendo dever. Bom, largou a tecnologia por aí, o que está vendo? Vem cá, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Tudo bem? Né? Eu acho que essa proximidade real, né, que a gente precisa cultivar. Eu pensaria nisso. Assim. Acabou que a pandemia ela foi uma oportunidade para a gente reconstruir até uma inteligência emocional, né? Adquirir novas habilidades e isso muito que você falou, né? A gente se conhecer e conhecer mais o outro, né? Porque acho que às vezes a gente
convivia no mesmo espaço, né, com o outro, principalmente dentro da família, mas às vezes conhecia pouco, né? Eu, por exemplo, eu ficava em Macaé, né? E agora, nessa pandemia, eu vim para casa. Então, para mim, inclusive, foi um desafio, porque eu já tinha desacostumado a morar com os meus pais, a morar com os meus irmãos, e foi um desafio, porque eu queria impor, às vezes, a minha rotina, né? Os meus horários, e não dá, né? A gente... Sou eu e mais 4 dentro da mesma casa. Então, é realmente isso, é uma oportunidade para desenvolver flexibilidade, né, resiliência, e a gente vai aprendendo junto, né, é um processo. Sem dúvida. A gente vinha num movimento muito individualista, né? As pessoas estavam se fechando muito, né? E a pandemia, acho que isso é uma coisa que a gente fala sempre da pandemia como uma coisa ruim, né? Assim, a gente tem que pensar nas coisas boas que isso está trazendo para a gente também. Isso que você trouxe é uma delas, né? Assim, de rever algumas coisas importantes, né? O que é importante para a gente em família, né? O que é importante para a gente, né? Com certeza. E agora, para fechar, vou fazer mais uma pergunta para o Rafael. E eu queria que você comentasse um pouco agora o oposto, né, dessa atividade física, né, desse brincar, dessas atividades lúdicas, né, quanto ao sedentarismo. Como que, acho que você já falou um pouco sobre isso, né, mas como que o sedentarismo ele pode prejudicar essa saúde mental das crianças e dos adolescentes? E, assim, qual seria o período crítico, né, de tempo, vamos dizer assim, que uma criança poderia ficar nesse sedentarismo, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Vamos lá. É difícil ser assertivo num tempo, né? Até porque as crianças, elas são muito ativas. Então, mesmo sem ela estar indo para aula de natação, de futebol, ela corre, ela anda, tem um deslocamento, né? Quando vai para a escola. Se é uma escola que tem segundo andar, ela sobe escada, aí ela desce para o recreio, aí depois ela sobe de novo, aí tem a educação física, ela vai para a quadra. Então, ela não está totalmente sem sedentária, né? E aí isso muda um pouquinho para os adolescentes, ainda mais hoje por conta de vários fatores, né? Por conta do crescimento urbano, por conta da violência, né? Cada vez mais se tem possibilidade de ir de bicicleta para a escola, né? De fazer essas atividades que não são específicas, né? De um esporte, enfim. E aí a situação é um pouco mais crítica porque tem muitos alunos, né, adolescentes, que realmente não fazem nada, inclusive aonde ele poderia fazer a única atividade física da semana, que é na educação física escolar, eles também não têm feito. Então, o que pode gerar isso de problema? Porque quando a gente não faz atividade física, é o oposto de tudo que você ganha, né? Então, você começa a correr, você pode ganhar, né, gordura, você ganha peso, a sua autoestima, né, vai lá embaixo. E nessa fase é uma fase que, como eu falei, né, da questão do o corpo é muito valorizado, né? Então, você, quando ganha peso, por exemplo, você tem dificuldade de fazer algumas atividades, né, mesmo que diárias. Até para poder abaixar, para poder amarrar o cadarço, isso fica difícil. E com isso a sua autoestima, né, vai lá embaixo. Além do problema da depressão, né? Porque você começa a ficar um pouco de lado. Aí tem a questão do bullying também. Enfim, o humor péssimo. Então, eu acho que a falta de atividade física, ela causa todos essas problemáticas, além das doenças, né? Físicas, né? Doenças físicas, né? Uma possibilidade de hipertensão arterial, obesidade, diabetes, né? Porque cada vez mais também a alimentação não é de qualidade. Então, a probabilidade desse conjunto, né, ser uma forma bem negativa é maior. Então, é mais ou menos nesse sentido aí. O estresse também, né? Sim. A falta de atividade física, e a questão social, que eu acho que é muito importante.
A atividade física, ela proporciona muita integração social, né? Contato Principalmente com o outras esporte, pessoas. né? Principalmente o esporte. Principalmente o esporte. Ele possibilita você estar em contato com outras pessoas. As brincadeiras, os jogos e o esporte, por exemplo, também ele desenvolve uma questão que é muito importante para os adolescentes, que é a tomada de decisão. Então, no esporte, por exemplo, quando eu estou jogando o handball, eu tenho o poder de decidir se eu vou tentar driblar, ou se eu vou passar, ou se eu vou arremessar. Então, essa questão da tomada de decisão é muito importante, que os adolescentes, principalmente quando chegam no terceiro ano, né, o que mais precisa tomar é decisão. Eu vou fazer medicina, eu vou fazer fisioterapia, eu vou fazer educação física, eu vou fazer... Então, eu acho que é um outro fator importante, né, que o esporte e a atividade física estimula. E aí o sedentarismo vai ao contrário de tudo isso, né? Sim. Então é isso, agradeço muito pela conversa. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa que vocês acham relevante, sinta-se à vontade, vai ser um prazer. E se não tiverem mais nada a acrescentar, passo a palavra para a Juliana. Queria agradecer o convite, né, de ter podido participar e contribuir um pouquinho com o trabalho de vocês, que é tão bacana. Obrigada. Foi ótimo. Gostei muito mesmo. E eu abri muito meu horizonte mais ainda. Ser menos pragmática e ser mais flexível. Eu também só quero agradecer, né, a oportunidade, a possibilidade dessa troca aqui. Foi maravilhoso. E parabenizar vocês também pelo trabalho. E é isso. Gratidão. Obrigada. Bom, pessoal, eu gostaria imensamente de agradecer a presença de todos vocês. Esse é um assunto que eu amo particularmente, eu gosto de estudar muito sobre isso, eu tenho até uma página pessoal que eu falo muito sobre isso. E, assim, eu anotei alguns pontos aqui que vocês comentaram que eu acho legal, assim, finalizar. O ano de 2020, com certeza, ele vai entrar para a história, né? E, assim, na minha concepção, foi um ano de ressignificação, né? Tanto em relação às relações trabalhistas, relações familiares e até pessoais. Assim, acho que as pessoas começaram a se olhar mais, tá? E, assim, de fato, o medo imperou, acho que em todas as famílias. Mas o mais interessante, isso eu até li há alguns dias atrás no artigo, é que a gente tem que entender que o medo, que a insegurança, são sentimentos que fazem parte do ser humano, né? O que a gente tem que focar é tentar direcionar os nossos pensamentos para questões positivas. Por mais que esse ano esteja sendo difícil na vida de todo mundo, a gente tem que tentar focar menos nesse terror que está sendo esse ano e direcionar o pensamento a atividades, como o Rafael falou, a tentar buscar alguma forma de prazer. As crianças, né, tentar brincar. Foi um ano que aproximou mais os pais dos filhos, né? Apesar da gente saber, como a doutora Paula mencionou, que o trabalho até aumentou realmente dentro de casa, né? Os pais estão tendo que trabalhar em casa, tem as tarefas da casa, mas, assim, de fato, reaproximou fisicamente esses pais desses filhos. Então, eles passaram a se olhar mais, né? Então, as relações se estreitaram. Antes, não. As pessoas saíam 5, 6 horas da manhã para trabalhar e voltavam 10 horas da noite, 8 horas da noite, mal se viam. Muitos saíam 6 horas da manhã e voltavam 8 e o filho já estava dormindo, né? Então, assim, eu acho que o mais interessante é a gente olhar, por mais que a gente esteja tendo essa experiência negativa, tudo que de bom que ela está trazendo também para as nossas famílias, né? E, assim, quando a gente perceber que esses sentimentos negativos estão muito evidentes, ao ponto de paralisar a gente, aí sim, procurar, né, um profissional que vai nos orientar, que vai cuidar da gente, da nossa família.
e tentar sempre direcionar para o pensamento positivo. Eu acredito muito nisso, né? Outra questão sobre que eu anotei aqui que eu achei legal, que o Rafael falou, foi sobre a educação física como motivação versus o fardo, né? Eu acho legal a gente olhar mais para o nosso filho e tentar identificar o que ele gosta de fato, né? Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos que ele não gosta muito de futebol. Eu já percebi que não é o ponto forte dele nesse momento, né? E eu vejo que ele gosta muito de desenhar, ele gosta muito de pintar, ele ama atividades com massinha, ele ama atividades que envolvam água, né? Piscina, até brincadeira mesmo com balde, com bacia, com água. Então, eu tento direcionar as atividades com ele nesse sentido, porque ele gosta, porque já se sabe, isso desde sempre, que a criança ela aprende quando ela está motivada, né? E isso não é só criança, né? Vamos combinar que até o adulto. A gente se interessa, a gente aprende mais quando a gente gosta daquele assunto. Não foi à toa que a Gabi escolheu medicina, ela gosta de medicina, isso chama a atenção dela. Então, ela vai aprender muito melhor do que outra área. Então, assim, é a gente olhar mais para os nossos filhos, perceber os pontos fortes, o que eles gostam e tentar se envolver nessas brincadeiras, nessas atividades, né? Enfim, novamente eu gostaria de agradecer vocês. É um papo, assim, bem gostoso, bem bacana. Eu acho que as pessoas que puderem estar vendo esse vídeo, que forem ver esse vídeo, vão aproveitar muito desse assunto. É um assunto que assim, demanda muito de dúvidas, né? E inseguranças de todo mundo nesse momento. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. E só para lembrar que toda última segunda-feira do mês a gente disponibilizando essa roda de conversa nas nossas redes sociais, tá bom? No Instagram e no YouTube do Pet Saúde. Um beijo a todos e até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite.